prosseguir caminho. Então elas tinham aviso, mas não se prepararam adequadamente. Mas sim se prepararam. E nós vemos, não é julgando, mas trazendo uma constatação, que muitos estão procedendo de maneira como se nada fosse acontecer. Não é verdade? Não é julgando, mas é constatando algo que está acontecendo. Muitos estão vivendo como se o céu fosse aqui na terra. Muitos estão vivendo como se o inferno fosse aqui. Não é. Né? Há um aviso. Então, voltando para o nosso texto, o que aconteceu com Pedro? Jesus deu aviso. Será que Jesus tinha credibilidade para avisar o que ia acontecer? Como tinha? Era a maior autoridade e ainda é a maior autoridade. Se ele deu aviso, era para que Pedro acatasse e estivesse apercebido. Ele não desprezasse. E o que Pedro fez é que ele contesta a palavra do Senhor e diz: todos podem se escandalizar, mas eu não. Então esse foi um dos erros que ele cometeu. E aí, nos versículos 40 e 41 também, nós vamos ver aqui, olha outra advertência. Versículo 40 e 41 do capítulo 26, Jesus diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Olha, versículo 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o que deve ser feito? Vigiar e orar. Diga assim: o que deve ser feito é vigiar e orar. Primeira coisa não é orar. Olha o que Jesus está dizendo: vigia. O que é vigiar? Vigiar é uma posição, uma atitude de estar observando. E quem está vigiando não está vigiando, né? O que deve ser vigiado está aqui, e quem está vigiando está para cá, olhando para cá, distraído. Quem está vigiando algo está atento ao que deve ser vigiado. A cozinheira, a boleira que está fazendo o bolo está no forno. E ela está vigiando atentamente se ele está no ponto, se ele está na hora de tirar do forno, sim ou não? Sim. Mas que maneira que ela está olhando? O bolo está lá no fogão e ela está lá fora conversando com a vizinha. Ah? Não. De forma nenhuma. Está atento a quê? Ao bolo que estava no forno, né? Estava vigiando. Então, Pedro desprezou. Pedro desprezou o quê? A advertência de Jesus. Isso, digam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que mais que nós aprendemos aqui com a queda de Pedro? O que aconteceu com Pedro? Seu medo dos homens. Versículo 58. Ele estava seguindo de longe. Mateus 26, 58. Olha aí o que está escrito. Aleluia. Jesus está perante o sinédrio.
Jesus foi levado para ser julgado, mas Pedro seguia, versículo 58, mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Qual a posição do cristão em seguir o seu Senhor? Como que devemos seguir Jesus hoje? Comparando, trazendo um paralelo. Devemos segui-lo de longe? Não. Pedro é um discípulo de Cristo. O seu Senhor está sendo levado para ser julgado, e Pedro o segue de longe. Qual o perigo de seguir de longe? Amém? Não muito, que isso já fosse o suficiente. Ele vai fazer o quê? Ele deixa Jesus entrar lá e ele se assenta no pátio. Com quem? Com quem não tem nada a ver com Jesus. Estão percebendo que segue Jesus de longe? O que é seguir Jesus de longe? Como que é? Como que é seguir Jesus de longe? Comparado com os dias de hoje, como é seguir Jesus de longe? É de vez em quando orar, é de vez em quando cultuar Ele. Quando precisa eu chego perto, quando não precisa eu seguir. Mas eu estou de longe. E ainda o que é pior, a sua comunhão proibida. Ele senta junto com os serventuários. Quem eram os serventuários daquela época? Funcionários do Roma, que trabalhavam ali para o governo romano. Qual era o Deus de Roma? Era Jesus? Não. Quem eram os inimigos? Pedro se assenta. Ele não estava com os discípulos, ele estava com os serventuários no pátio. Jesus tinha dado o alerta, mas ele está procedendo de maneira, Jesus tinha dado o alerta para ele antes que o galo cante, 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eu vou ser um motivo de tropeço esse ano. Eu não. Todos podem escandalizar, mas eu não. E aí ele vai procedendo de maneira que vai culminar com aquilo que Jesus disse, mas ele não está percebendo. Muitas vezes, queridos, acontecem as coisas na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, que nós não percebemos. O alerta foi dado, a palavra de alerta já foi dada. E quando nós nos portamos, há 2 maneiras de corresponder a esse alerta que foi dado. Um é ser humilde e dizer: Senhor, tem misericórdia. Eu não sou forte bastante, eu preciso que o Senhor me ajude. Essa é a maneira correta. A outra maneira é: não, eu sou. Preciso. Isso. Todos aí, todos aí podem precisar menos eu. E ainda que alguém não diga, as atitudes falam mais alto que as palavras. Vamos. Então Pedro está caminhando para o quê? Para um desastre. Pedro está caminhando para trair não somente Jesus, mas ele vai trair a ele mesmo, Maria. Por quê? Porque ele afirmou: ainda que todos se escandalizem, eu não. Ainda que todos o tenham como pé de tropeço, eu não. Ele falou, ele lançou uma palavra. Mas
mas ele está caminhando para trair a sua palavra. Você percebe como é sério? Quantas vezes nós afirmamos algo e nós quebramos? É muito sério. Eu disse que seria uma leva, que Jesus está voltando. E nós fizemos compromisso, aliança com o Senhor Jesus nas águas do batismo. Quando foi feitas as perguntas para nós fizemos o compromisso. Promete ser fiel, prometo. Promete ser assim, prometo. Promete ser prometo. Mas ao longo da caminhada, situações, fatos foram ocorrendo. Nós fomos sendo confrontados, o mundo, a nossa carne. Chegamos no tempo. Diga misericórdia. Mas existe um Deus misericordioso, irmãos. Aleluia. Então ele fica com medo. Ele tem uma comunhão proibida. O versículo 58, no Salmo 1, versículo 1, olha o que está escrito: bem-aventurado é o varão. Amém? É isso mesmo? O que está escrito? Salmo 1, versículo 1. Quem está aberto aí, eu me falo, corre. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Amém. Então vejam bem, só o versículo 1. Pedro se assentou numa roda e que não tinha nada. E isso é perigoso? Muito, né? É muito sério, é muito perigoso. Porque quando confrontam a ele, você é um deles, eu não. Você estava com eles, eu não. Você fala com ele, aí ele soltou, né? Ele começa a praguejar, que é eles. Veja que eu não, nas primeiras duas respostas. Na terceira, ele já. Não é assim que acontece? Por quê? Porque aquelas pessoas estavam confrontando Pedro. E ele sabia que ele estava errado, que era verdade, mas ele estava resistindo àquela verdade, ele não queria admitir. Você não consegue? E quantas vezes Deus permite que o ímpio venha confrontar? Você é um deles. Você fala como eles. Não. E quando se torna mais sério, vai ser descoberto. Cobras, lagartos começa a sair da vida, porque ele começa a pratejar e ajudar. Eu não. Você está louco? Tu conhece esse homem? Amém? Amém. Mas tudo isso, queridos, por um outro lado, se isso já é sério, por um outro lado, eu creio que Deus estava fazendo daquela forma, permitindo acontecer daquela forma, corrigindo. Deus estava permitindo acontecer daquela forma, para confrontar a deficiência que permitiu. Ele deu um chamado, ele está sendo moldado, ele está sendo preparado. Ele ainda não alcançou a maturidade que ele precisava alcançar. E assim nós estamos sendo tratados, estamos sendo moldados, estamos sendo trabalhados. Em alguns momentos, em alguns fatos, eventos, o próprio Deus está mudando. Mas em alguns outros momentos,
O Senhor está permitindo, não é Ele que está fazendo, mas Ele está permitindo acontecer nas nossas vidas. Mas o que Ele está permitindo, está contribuindo para moldar-nos. Então Ele é confrontado. Não é Jesus que está dizendo: ô Pedro, você falou que não ia escandalizar comigo. Ô Pedro, você não falou que eu não ia ser pedra de tropeço para você? Não é Jesus que está ali. Amém? Amém. Mas quem é que está ali? A criatura. O outro funcionário. Havia um terceiro. Então, olha o versículo 70 e 72. Vamos ver aqui. As três esquivas, né? Podemos dizer assim. Mateus 26, 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Primeiro ponto. Segundo, 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Vocês perceberam? Foi o que eu me referi há pouco. Ele, covardemente, ele não traz Jesus somente, ele traz ali. Ele nega Jesus, mas ele trai com a palavra que não tinha empenhado. Ele não sabia, quando Jesus disse, Jesus sabia o que ele poderia enfrentar, o que ele poderia ser confrontado, mas ele não sabia. Ele não sabia. Mas ele está afirmando algo que ele não sabe como vai ocorrer. Ele afirma algo e imediatamente algo acontece com ele. Quando ele percebe, nós vemos aqui no texto 75, 74, não conheço este homem, imediatamente o galo, imediatamente cantou o galo. 75, então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí se lembrou. Saindo dali, o que aconteceu com ele? Chorou amargamente. Esse choro amargo indica que ele se arrependeu, indica que ele sentiu o quanto ele fora infeliz. Amém? Então, este fato é um alerta, é um aviso para mim, para você, para todos cristãos, porque, como eu disse no início, esse mundo já está ali. Nosso adversário é tinhoso, mas nós também temos em nós uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza espiritual, uma natureza carnal. A carne luta contra o espírito para não fazer o que o espírito deseja, de agradar a Deus. E isso é um perigo.
né? Mas, por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, vamos ver essa referência, olha o que ele recomenda. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo do 11. Coríntios, capítulo 10, versículo 11, 12. Até o 13 também, mas o 12 é o X. O 11 diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram criadas para advertência nossa. Preste atenção nesse versículo. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Amém? Amém. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 12, ao alerta. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Isso aqui é lindo. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Amém? Isto é para o consolo nosso, né? Isto é para o nosso consolo, que servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus, nós seremos provados, tentados. Você vai ser tentado, tentada. Mas o que vai fazer a diferença é a posição no qual nós estaremos. E essa posição que eu digo é: vamos estar perto ou vamos estar longe? Vamos estar seguindo Jesus de perto ou seguindo de longe? Porque quem está longe vai dar uma resposta, quem estiver mais perto vai dar outra resposta. Amém? Amém. Mas o que é lindo é que eu me refiro agora, Jesus, o apóstolo Paulo traz este consolo da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 ao 13. Mas há um alerta que nós não podemos ignorar. Como igreja, como servos e servas do Senhor. O inferno é real, existe. O céu é real, existe. Mas o que determinará a nossa ida para o céu ou para o inferno é a nossa atitude quando estamos de pé sobre essa terra. Mas há um alerta que fica, ora, o que está em pé, veja que não cai. Amém? Então, cuidado. E a Bíblia está cheia de conselhos, de instruções, para que possamos nos apoderar com a posse, né? E nos livrar. E aquilo que nós não podemos nos livrar, o nosso Deus, o seu Deus, vai te ajudar. Com as tentações Ele vai dar também um escape. Mas nós temos que estar apercebidos. Não é? Apercebido do que, pastor? O escape que Deus está dando. Tem que estar atento. Vigiai e orai. Vigiai, vigiai, vigiai.
Não é só orar e deixar o réu. Não, vou orar e Jesus faz o resto. Não, vigia e ora. Amém? Glória a Deus. E aí então virá o socorro. Vamos estar perto, Senhor Jesus. Aleluia. O mundo hoje está passando, ele está evoluindo terrivelmente para coisas tristes.